A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus para mostrar para vocês que quando Jesus ele nos comissionou para evangelizar o mundo, ele nos orientou e foi muito bem claro quanto ao fato de nós não cobrarmos por aquilo que nos foi dado como missão. Mas parece que muitos pregadores e cantores gospel por aí não entenderam ainda isso, ou fingem, não ter entendido, porque na verdade ainda são escravos da avareza. Falo isso sem medo algum daquilo que eu estou falando, nem diante de Deus, nem perante a minha consciência, e nem diante do que eu vejo ao redor, daquilo que está acontecendo em torno do Evangelho hoje em dia. Não é à toa que o Evangelho tem sido ridicularizado hoje. É exatamente devido a esses mercenários da fé. A palavra de Deus fala aqui, ela é clara. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Veja o quanto que Jesus está sendo claro aqui com relação a tudo aquilo que nós recebemos do alto para cumprirmos a missão de Cristo aqui na terra. Nós fomos capacitados como servos de Deus a cumprirmos a missão aqui na terra, para irmos curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e fazermos tudo isso de graça, porque nós recebemos de graça esses dons. Os cantores, eles receberam o dom da música, o dom de compor em músicas, o dom de cantar, de graça. Eles não pagaram por isso. Os pregadores, o dom da pregação é realmente uma dádiva de Deus. Também foi um dom, foi dado, é uma dádiva. Os pregadores não pagaram para receber esse dom, eles receberam de graça. Então fica a pergunta, por que então, já que eles receberam de graça esses dons que vieram do alto, vieram das mãos de Cristo e do Espírito Santo, por que eles querem agora fazer comércio com os dons que Deus lhes deu? Eu sei que muitos acabam justificando e muitos também não vão se agradar desse vídeo, mas não me importa com o que você acha. Faz anos já que sou convertido, que entreguei a vida a Jesus, que me entreguei ao Senhor Jesus para a sua obra. E continuo pensando e acreditando a mesma coisa. Cantores e pregadores que cobram para fazer esse trabalho dentro das igrejas e fora das igrejas não são servos de Cristo, são servos de Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus da avareza. Não são servos de Cristo. Mas, pastor Éder, não julgue as pessoas, você está julgando as pessoas. Se nós formos para seguir por esse parâmetro de não julgarmos as coisas que estão ao nosso redor, julgar no sentido de termos discernimento daquilo que está acontecendo, onde fica então o julgamento diante da verdade que nós temos nas mãos, a Bíblia Sagrada, diante das atitudes que nós estamos enxergando por todos os lados dentro da Igreja de Cristo? Como ficará então? Nos calaremos diante de tamanha aberração? Nos calaremos diante de tamanho abuso? Não me calarei diante disso. São mercenários. Mas pastor Éder não pode julgar. Mais uma vez o senhor está julgando. Fulano de tal que canta é uma serva de Deus. Fulano de tal que prega a palavra de Deus é um servo de Deus. Eles, pelo fato de falarem bastante em Jesus em suas pregações, ou elas, pelo fato de cantarem bastante a respeito do nome de Jesus, isso significa que são servos de Deus? Será que todos aqueles que falam bastante de Jesus, quando tiverem que estar diante do tribunal de Cristo, passarão ilesos ali simplesmente porque falaram bastante do nome de Jesus? Então é fácil nós adentrarmos o reino dos céus, basta eu falar bastante do nome de Jesus, mas e quanto à minha vivência? E quanto ao meu estilo de vida? E quanto ao meu testemunho? E quanto ao meu comprometimento com a palavra de Deus? Isso não conta? Basta então eu citar bastante o nome de Jesus, ser um bom pregador da palavra de Deus, e isso já será uma credencial para que eu livremente entre no reino dos céus? Basta
uma pessoa cantar lindamente, de modo a tocar o coração das pessoas, levando conforto ao coração das pessoas, que tal pessoa já terá entrada garantida no reino dos céus? Sem Deus analisar o testemunho de vida dessa pessoa, sem Deus analisar o caráter dessa pessoa, sem Deus analisar a intenção dessa pessoa? Eu acho que não, né, gente? Ou então nós temos que ignorar totalmente o que está escrito e todas as advertências da própria palavra de Deus. Deus nos julgará por aquilo que há dentro de nós, não por aquilo que fazemos do lado de fora, não se esqueça disso. Não, por mais que alguém fale do nome de Jesus, se as suas atitudes e as suas intenções estão andando totalmente na contramão daquilo que está escrito na palavra de Deus, não estão servindo a Jesus coisa nenhuma, estão servindo a si mesmas. É lógico que elas procurarão enganar a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, fazendo-se de santas, mostrando um tal quebrantamento de coração para conquistar cada vez mais, enquanto atrás do palco, atrás da plataforma de shows, de seus shows, estarão recebendo um cheque com uma quantia bastante gorda para sua conta bancária. Aí eu pergunto, o que foi aquilo diante das pessoas? O que foi aquilo, aquelas lágrimas, aquelas palavras bonitas, aquelas melodias cantadas bastante bonitas também, muito bonitas, e são realmente bonitas, porque Deus deu o dom para o homem. Não passou de hipocrisia velada. Não passou de hipocrisia da parte tanto de cantores quanto de pregadores da palavra do Senhor. Talvez você queira justificar ainda o fato desses pregadores e cantores cobrarem para cantar e pregar, dizendo assim, mas há despesas. Os cantores têm banda, pastor Éder. Ora, se há despesa ou haverá despesas, de modo que ele seja obrigado a cobrar da igreja, então larga a mão de cantar. Vai trabalhar, vai arranjar um trabalho até que possa sustentar a si mesmo. Até que possa sustentar a si mesmo. Eu não consigo imaginar Pedro cobrando para curar aquele enfermo à Porta Formosa. Não consigo imaginar Paulo nas suas visitas missionárias, no seu campo missionário, cobrando das pessoas. Paulo era fazedor de tendas, ele ficava à beira da estrada de Jerusalém ali, à beira das estradas de outras cidades, fazendo tendas. E Paulo veio de uma família muito bem abastada, muito bem de vida, abandonou tudo para servir a Cristo, para fazer tendas na estrada. E o próprio apóstolo Paulo ensinou, aquele que não trabalha, que também não coma. Eu não sou conhecido, um pregador conhecido. Pode me chamar em qualquer canto do mundo para pregar o evangelho, não cobrarei um centavo sequer. É lógico que eu não vou tirar do meu bolso, por exemplo, se as pessoas começam a me chamar para tudo quanto é estado para pregar, pelo menos um hotel e alimentação a igreja tem que arcar. Mas isso é mais do que justo. Mas pode ter certeza que eu não cobrarei um centavo pela minha pregação. Não aceitarei oferta nenhuma. Não cobrarei nada. Agora, se eu me tornar famoso, se eu me tornar muito conhecido em todo o Brasil, então isso já se tornou fator de justificativa para que eu passe a cobrar a partir de então? Para terminar, muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu quase abri igreja com um pastor, não vou falar o nome dele, e a gente não tinha recurso financeiro, tínhamos algumas cadeiras e iríamos abrir, ele se propôs a abrir uma igreja comigo. E estávamos quase abrindo, e ele entrou em contato com uma cantora bastante conhecida, uma cantora gospel bastante conhecida, que também não vou falar o nome, e chamando ela para cantar na nossa igreja, na inauguração da nossa futura igreja. Sabe quanto que ela cobrou? Ela falou assim, que aliás não foi nem ela, o empresário dela que entrou em contato, que conversou com esse pastor, amigo meu. 25 mil na época, alguns anos atrás, hoje deve estar muito mais. Esse pastor ficou tão entristecido, falou, mas nós não temos dinheiro, meu irmão. O empresário falou, não, eu não sou teu irmão, olha só. Eu falo isso diante de Jesus, não tenho razão para mentir. Eu sei muito bem dessa história, e esse pastor sabe, que é meu amigo, sabe disso também. Ele falou, eu não sou teu irmão, eu sou empresário. E aqui não tem nada a ver com igreja, aqui tem a ver com negócios. Olha só, 25 mil para pregar. Aí ele falou, quer dizer então que o senhor, se for chamado para uma igreja pobre, o senhor não vai.
Ele falou, infelizmente, se não puder pagar o que nós estamos cobrando, ela não vai cantar em lugar nenhum. Você acha certo isso? Você acha justo isso? Pelo amor de Deus, gente. De graça recebestes, de graça dai. Não adianta esses cantores e pregadores ficarem com vários malabarismos aí, tentando explicar de uma forma ridícula e para justificar o fato deles cobrarem, porque isso não passa de avareza. Não pague, pastores, não paguem, não cooperem com essa safadeza, com essa cara de pau desses pregadores, pregadoras, cantores e cantoras, porque Jesus ordenou que de graça, aquilo que nós recebemos, de graça nós devemos dar também. Fiquem com essa palavra e meditem sobre isso. Que Jesus os abençoe.